Gente, hoje, eu quero nota dos rotineiros, vai. Sem explicação, hein? É 0 a 10 pro eu sou, para gratidão e ritual do acordar. Belmiro, nota. Sim, Patrick, eu vou de 7. Elis, 9. Andréa. Ah, 8. Ele. Sensacional, muito bom. É tão importante, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem o porquê que a gente faz rotineiro, né? O rotineiro, quando a gente está fazendo os rotineiros, a gente está formando. Antigamente, as pessoas acreditavam que a gente nascia com uma quantidade de neurônios e com o tempo ia perdendo. Isso é verdade. Por isso que quando vai ficando mais velho, fica mais esquecido. Eu tô falando bem mais velho, hein, gente? Desenvolve, às vezes, doenças neurológicas, né? Porque perdeu neurônios. Mas também se descobriu que é possível, sim, a gente tem neuroplasticidade. Então, é possível, sim, fazer novas sinapses neurais, criar novas redes neurais. E quando a gente está fazendo o eu sou, por exemplo, a gente está criando novas redes neurais. A gente está conectando novos neurônios. A gente está criando novas conexões. Então, quando a gente fala treine até se tornar ou finja até se tornar, é muito verdade, porque a gente está criando novos caminhos. E a minha realidade só acontece conforme aquilo que eu acredito. Então, se eu não acredito que eu sou saudável, eu não vou ficar saudável. Se eu não consigo acreditar e falar que eu sou magro, que eu sou forte, eu não consigo, por mais que eu tente. Se eu não criar redes neurais sobre riqueza, eu posso trabalhar um monte, que eu não consigo ficar rico. Porque a gente só consegue realizar aquilo que tem dentro do nosso cérebro, aquilo que o nosso cérebro entende como verdade. Então, quando a gente está fazendo o eu sou, a gente está criando essas novas conexões para a partir daí fazer isso uma realidade. Quando a gente faz as gratidões, por exemplo, a gente tem o límbico, que é o da emoção, da impulsividade, da raiva, aquelas ações impulsivas, né, que a gente não pensa direito, a gente fala, ai meu Deus, agir sem pensar. E quem controla isso é o córtex pré-frontal. Dani, Que vocês sabiam que o córtex pré-frontal acaba de se formar lá por 26, 27 anos? Por isso que até essa idade, Patrick, quantos anos você tem? com 31. Passou, só essa cara de novo. Olha só, por isso que essa galera até os seus 25, 26, não tem medo de nada, não é verdade? Pega o carro e dirige igual louco, faz uns absurdos. A gente fez, não fez? Que a gente olha, a gente fala, Deus me livre, hoje nem uma montanha-russa eu não quero andar. Mas a gente não tem muita noção. É mais impulsivo, é mais briguento, fala mais. Por quê? Porque o límbico, ele é muito forte porque o córtex não está conseguindo dominar. Porém, às vezes a gente faz os 26, 27 anos e o nosso córtex não está muito fortalecido ainda. E a gente continua sendo muito impulsivo nas decisões, para falar, nas reações, para, enfim, tomar decisões, né? E quando a gente faz gratidão, além de todo o contexto da gratidão, da gente treinar o nosso cérebro a ver coisas positivas, porque o nosso cérebro é treinado para ver coisas negativas. Então, conforme a gente vai treinando o nosso cérebro, ele serve também, quando a gente está fazendo gratidão, essa região do córtex pré-frontal ela é mais irrigada, manda mais sangue para cá e ela começa a ficar mais desenvolvida. A gente consegue desenvolver o córtex pré-frontal. E isso faz com que a gente se torne menos impulsivo. A gente consiga controlar melhor nossas emoções, consiga controlar melhor nossas reações, né? A gente para de ser tão emocional, né? Então, como? Desenvolvendo o córtex pré-frontal, fazendo gratidões. Quando a gente fala do ritual do acordar, o nosso corpo é uma farmácia interna. Bom dia, João. Tudo bem? Sua câmera está fechada, John. Quando a gente fala de. Bom dia! Quando a gente fala do ritual do acordar, vocês sabiam que a gente tem uma farmácia interna, né? A gente tem vários. Sabe quando a gente toma remédio? Vamos supor, remédio para depressão. O remédio para depressão, ele tem ou para recaptação de serotonina, ou para mais dopamina, ou para quando a gente toma remédio para dormir, é para aumentar a melatonina.
Então, assim, todos esses hormônios já existem dentro da gente, já existem no nosso cérebro. Por isso que a gente tem uma farmácia interna. E existem maneiras de ativar a nossa farmácia interna. Tem um hormônio chamado ocitocina. Já ouviram falar da ocitocina? É o hormônio do amor. Sabe quando você está apaixonado? É o hormônio do amor, que tá tudo lindo, tudo cor-de-rosa. Sabe a mãe quando amamenta? Desenvolve aquilo, né? O hormônio da ocitocina que traz esse bem-estar, que é o hormônio do amor, a gente consegue ativar a ocitocina abraçando alguém por 40 segundos ou mais. Sabia? Não é aquele abraço batendo nas costinhas assim, ô, meu amigo. Você não ativa a ocitocina, não. Mas quando você abraça alguém e fica abraçado, faz esse teste depois com alguém. Só que é estranho, a gente não tem o hábito de abraçar alguém tanto tempo, sem ficar falando, sem ficar balançando. A gente tem mania de ficar abraçando, balançando, né? A gente não tem esse costume. Mas chega para alguém que você tem intimidade, né, gente? Não vai ser abraçando, você sei lá, na empresa, assim, 40 minutos, o pessoal fala, "Ê, tá louco?" Mas pega alguém que você tem intimidade, fala assim, ó, vamos fazer um teste? Abraça. A gente fala assim, ó, a gente vai ficar 40 segundos abraçado, sem falar, sem balançar, sem tapinha nas costas. Abraça a pessoa com amor e fica 40 segundos para você ver. O teu cérebro faz um banho de ocitocina em você. Por exemplo, tô precisando de coragem para fazer alguma coisa, tô meio medroso. Preciso lá dar um feedback para alguém, ou eu preciso mandar alguém embora, ou eu preciso fazer uma reunião, tô meio com medo. Você existe um hormônio que é a testosterona, que os homens têm em maior quantidade, né? Mas as mulheres também têm em menor quantidade. Como que eu ativo esse hormônio? Porque a testosterona te move para ação, te dá coragem. Como que eu ativo essa testosterona? Você para com as costas retas, mão na cintura, como se fosse a pose do Superman, da Mulher Maravilha. A perna um pouco aberta, olha para o horizonte e fica durante 1 minuto. Então, antes de entrar em palestra, adivinha que pose que eu tô? Quando eu vou fazer um evento, vou subir no palco, quando eu vou falar para várias pessoas, adivinha o que que eu tô fazendo atrás do palco? Antes eu faço minhas orações, coloco uma música, escuto, relaxo antes de entrar no palco. Eu tô nessa postura assim, porque eu tô fazendo meu cérebro dar uma descarga de testosterona, que aí você entra. Então a gente tem farmácias internas e o ritual do acordar nada mais é que um conjunto de banho químico na gente. Ele começa a disparar um monte de coisa. Então, por exemplo, quando eu sorrio, ele está disparando serotonina, hormônio do bem-estar. É o mesmo hormônio que depois que você acaba de correr, de treinar na academia. Não vem aquele bem-estar? Isso é serotonina. Então, quando eu sorrio forçado, assim, ó, meu cérebro entende que tá tudo bem e ele manda serotonina. Ele te dá um banho de serotonina. Então, de manhã eu faço assim. Aí eu espreguiço para bombear sangue para os órgãos. Daí eu faço assim, ó, Vitória. Isso aqui é a mesma coisa da Mulher Maravilha. Ele dá um banho de testosterona. É que antes da palestra eu não vou ficar lá assim, né? Imagina o pessoal vai falar, "Ih, que maluca." Você pode escolher qualquer um, né? Então, a gente tem uma farmácia interna que a gente não usa. Temos que aprender a ativar e dar banhos químicos na gente. E para isso que serve o ritual do acordar. Então, esses três rotineiros, eles não são do além, né? Ah, é motivacional, não é. Tudo tem explicação científica, tá bom? Então, coloquem isso na rotina de vocês. Eu estava tomando suplemento agora, a hora que o Belmir entrou, a gente estava conversando, estava tomando uns suplementos aqui. O rotineiro são suplementos para o nosso cérebro também, todo dia, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre a jornada da maestria. O que que é maestria? Maestria é ser mestre em alguma coisa, é ser mestre no que faz, é ser muito bom, gerar muito resultado
Isso é maestria. Só que existem três perfis. Peraí que eu vou colocar a Regi aqui para dentro. Quando a gente fala de jornada, bom dia, Regi, tudo bom? Bom dia, tudo bem você? Tudo jóia. Quando a gente fala de jornada da maestria, a gente acha que o crescimento nosso é uma linha reta, né? Ah, eu comecei aqui, vou começar a estudar, vou começar a trabalhar, vou começar a melhorar, vou começar a crescer, vou começar a ganhar dinheiro, e a gente acha que é assim. E a jornada da maestria não é assim. A jornada da maestria é: eu cresço, tem algo chamado platô. É como se eu estagnasse. Aí eu cresço mais um pouco, platô. Eu cresço, platô. E se você não entender essa jornada, isso se torna extremamente prejudicial. Porque a hora que você entra no platô, você fala, ué, tem alguma coisa errada. Aí tem gente que desiste, tem gente que entra em burnout, tem gente que entra em depressão, porque eu estava crescendo e eu estagnei. Mas o platô, ele é algo normal no nosso crescimento. A jornada, ela não é assim, em qualquer jornada. Eu falei para vocês que eu tô com um nutricionista já faz, sei lá, 4 meses, eu acho, certo? Os primeiros 2 meses, perdi 8 quilos de gordura. Ganhei 3 de massa magra. Agora, fi, tô num platô do caramba. Que raiva. E aí, se eu não sei disso, chega nessa hora eu falo, ah, dane-se. Que se dane. E eu jogo tudo pra cima e deixo esse negócio de nutrição pra lá, esse negócio de esporte pra lá, porque, pô, tô fazendo as coisas, mas não estou evoluindo. Aí eu começo, pô, agora eu vou guardar dinheiro. Aí tem um detalhe, sabe, né? Nessa parte de nutrição, quanto mais você perde peso, mais fome você sente, né? Então, assim, os desafios aumentam e seus resultados diminuem. Tipo, poxa vida. E quando a gente fala, então, por exemplo, se a gente fala em financeiro, pô, comecei a crescer financeiramente, consegui um aumento, aumentei de cargo, de repente, platô. Pô, trabalho, me esforço, tô estudando, tô me desenvolvendo, tô. E. Cadê? Eu achei que eu ia continuar querendo, minha projeção, né? O platô faz parte da jornada da maestria. Eu peguei um cargo novo, assumi uma posição nova, assumi um cargo de liderança, mudei de setor, né, João? Tô aprendendo, tô arrasando, gente. Tô pegando tudo, tá top, tô no meu flow. De repente, platô. Pô, não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo entregar, minha agenda bagunçou, eu estou perdido, ninguém está me ouvindo, não estou conseguindo os resultados nesse setor, não estou batendo meta. Se eu não sei que toda jornada é cresce, platô, cresce, platô, cresce, platô, eu desisto, eu me estresso, eu perco o equilíbrio emocional e aí, em vez de platô, começa a cair de novo. E às vezes, inclusive, tem uma queda, tá, gente? Porque o gráfico é eu subo, platô, às vezes eu subo, eu caio um pouquinho, não é uma subida reta. É um negocinho assim, só que cada platô é um pouquinho mais alto que o anterior. E assim é a nossa jornada de maestria. Porém, existem três perfis nessa jornada. O primeiro perfil. E aí vai, aí vocês vão anotando e vão pensando um pouco aí. É o perfil imaturo. Imaturo é aquele que é amador, ele é curioso, ele é entusiasta. Como assim, Eliana? Ele sempre começa alguma coisa com muito entusiasmo, muito, muito animado. Agora vai dar tudo certo. Mas no primeiro desafio, ou seja, no primeiro platô, ele cai fora. Ele desiste, ele muda o plano, ele abandona o plano, ele quer fazer outra coisa, ele não segue.
Então, o imaturo é um perfil especialista em começos. Ele sempre está começando alguma coisa. Uhul, eu começo, agora vai dar bom, vou ficar rico, vou crescer, vou liderar 500 pessoas, vou comprar carro, casa, vou estar milionário em 10 anos, uhul! E aí ele começa muito animado, muito entusiasmado, vai, põe toda a energia, todo o gás, todo. Primeiro platô, primeiro desafio, ele. Putz, não era bem assim. Acho que aquela pessoa não é o sócio ideal, aquele liderado é muito ruim, essa empresa não funciona, eu não sou bom mesmo, deixa pra lá, vou pular fora e vou começar outra coisa. Não, mas agora vai. Agora eu descobri uma coisa que, meu Deus, como vai dar bom, como vai dar certo, como vai ser legal. E aí ele começa, e aí primeiro platô. Não, mas é porque o clima não ajudou, o governo tá ruim, nananã. Aí pula fora. Então, esse primeiro perfil, que é o imaturo, ele é muito especialista em começar coisas. Sempre tá começando, porque ele não dá continuidade nas coisas que ele começa. O segundo perfil é o compulsivo, ou o obsessivo. É o, é o too much, é o demais, é muito. Ou seja, ele começa alguma coisa. Quando chega no platô, ele quer pular o platô, ele quer pôr o sangue, ele quer tirar a pele, ele quer, tipo assim, platô jamais. Eu vou me esfolar, eu vou acabar com a minha saúde, eu vou acabar com meus relacionamentos, eu vou acabar com a minha mentalidade, com o meu emocional. Ele é obsessivo. Ele é demais. Ele é aquela pessoa que geralmente se machuca quando está fazendo esporte. É aquela pessoa que, não, um livro por mês nem pensar, vou ler agora um por semana. Entendeu? É muito. Não, trabalhar 8 horas nem pensar, eu vou trabalhar 15 porque assim, eu vou pular fases. Eu vou, platô para mim não existe. Coloca muita energia para pular etapas. Ele quer pular etapas. A hora que chega no platô, ele quer saltar para outra fase. Ele não entende que existe esse momento de platô, né? É, ele é aquele que em relacionamento, quando termina relacionamento, tá jogando as coisas pela janela, tá quebrando tudo, tá jogando a roupa da pessoa no meio da rua. É tudo muito intenso na vida da pessoa, né? É tudo ou nada. Ou eu vou ser milionário, ou eu vou ser morador de rua, porque, tipo assim, ou é tudo ou é nada. É muito exagerado. E essa pessoa, ele costuma sair muito machucado de relacionamentos, de trabalhos. Ele tem uma tendência muito forte a ter burnout. E aí, essa pessoa, ele costuma não crescer. Porque quando ele chega num platô, ele põe tanta energia, tanta energia, tanta energia para sair, para pular aquela fase, que ou ele tem um burnout, ou ele fica doente, ou ele não consegue continuar a jornada dele, porque ele gastou toda a energia que ele tinha. O terceiro perfil é o acomodado. É aquele assim, eu prefiro evitar o cansaço. Porque assim, né? Não tá bom, tá ruim. Meu relacionamento não é aquela maravilha, mas também não tá um horror. Tá ok. Minha posição na empresa não tá aquela maravilha, mas tá ruim. Tá mais ou menos. Então, tá bom do jeito que eu tô. Por que que eu vou gastar energia, né? Tá ok. É aquela pessoa que tudo leva meio no banho-maria, empurra com a barriga. Tá, né? Vou vivendo aqui do jeito que tá, não tá bom, não tá ruim.
tá indo, é o famoso tá indo, ok, né? É, ele aprendeu a levar a vida. O acomodado, ele aprendeu a acordar, fazer as coisas e dormir. Ele não tem uma paixão por algo. Os olhos dele, o coração dele não brilha por alguma coisa. Ele não tem um propósito, ele não tem um objetivo. Ele vai tocando a vida. Vai, ok. Tá indo, tá indo, tá indo. E aí, qual que é o problema dele? Ele vive a vida inteira dele no platô. Ele cresce, entra no platô e ele fica no platô, entendeu? Porque para sair do platô eu vou ter que gastar energia, então, tipo assim, eu vou levando, não vou cair fora, não vou. Tá, eu vou ficar aqui. Não tá nem ruim, nem bom. Vocês se identificaram com algum desses aí? Eu vou falar. Quando eu fiz a minha análise da jornada da maestria, eu me identifiquei com os três. Em determinados projetos eu era uma pessoa, em outros eu era o outro, em outros eu fui o outro. Tipo, dependendo da situação, do dia, do mês, eu passei já por todos esses perfis e ainda hoje, se eu não estiver muito atenta, eu entro num. O obsessivo, então, para mim, se eu não me cuidar, eu entro no obsessivo, por exemplo. Eu quero pôr energia e falar, não, agora, ai, meu Deus, eu vou pular essa fase aqui, eu quero só crescer, só crescer, só crescer, né? Tem fases da minha vida, ou áreas da minha vida, vamos falar de áreas, né? Que eu falei, tá bom, mas não tá ruim também. Tem que gastar uma energia para sair desse platô, deixa assim como que tá, né? Tem outros que eu fui a imatura, começava um negócio, a hora que entrava o platô, eu pensava, putz, tô pondo energia nesse negócio e, tipo, cadê o resultado, né? Não entendia que tinha o platô e pulava fora. Eu só não pulava fora porque eu tenho uma sócia muito. Falava, não, Eliana, vamos continuar esse negócio aqui. Eu pensava, ai, meu Deus do céu, né? E eu acho que a gente, em determinados momentos, a gente passa pelas três fases. Eu quero que vocês identifiquem uma ação onde vocês foram imaturos ou estão agindo com imaturidade, ou seja, bati um platô e tô tipo quero pular fora, chega, não quero mais, não quero ficar nesse platô. Eu quero que vocês identifiquem um momento da vida de vocês que vocês agiram ou estão agindo como obsessivos, não estão respeitando a fase do platô, estão colocando energia demais. Às vezes parece bom isso, não é? Mas demais, você perde sua saúde, você perde relacionamentos, você briga com todo mundo, você tem um colapso, dá um colapso nos outros ao teu redor, né? E eu quero que vocês identifiquem uma fase na vida de vocês que vocês viveram ou estão vivendo, a fase do tá indo, ok, né? O acomodado, tipo, tá ruim, mas tá bom. Então vai, para um pouco, faz uma autoanálise, dá uma pensada aí, que fase da vida que vocês estão em cada platô ou já passaram por. Vamos começar lá pelo primeiro, pelo acomodado.
Pelo acomodado, não, lá pelo imaturo. O imaturo é aquele que está crescendo, bate no platô, quer pular fora e começar outra coisa, né? Vocês identificaram alguma área na vida de vocês que vocês estavam com vontade de agir com essa imaturidade, ou vocês estão agindo, ou vocês já agiram? Conseguiram identificar alguma fase na vida de vocês do imaturo? Sim ou não? Não precisa falar que fase, não precisa falar, não, eu fiz isso, mas o que seria? Sim? Consegui. O mais importante agora, eu quero que vocês pensem qual ação que vocês podem fazer para vocês não pularem fora desse projeto que para vocês é importante. E eu vou contar um bem recente meu, que é o que eu estava falando da dieta, né? Cheguei no platô, porque eu perdi, vendo o resultado, de repente estagnei fazendo as mesmas coisas, ou seja, pondo a mesma energia, passando as vontades, né? E aí, mas eu estagnei. O que que eu fiz? E não é uma coisa racional, tá bom? Assim, vou fazer isso. Mas a hora que eu percebi, eu tava quebrando dieta 3, 4 vezes na semana, comendo pizza, tipo, comendo lanche, coisas assim, bem quebrado mesmo. Eu comecei a não fazer tanta. Minha meta sempre assim, 4 treinos, 4 cardios. Eu comecei a, tipo, fazia 3, fazia 2. E aí eu falei, pô, eu tô agindo com imaturidade, certo? Porque eu já tinha, e aí eu sempre tinha uma desculpa, tá, gente? Não, mas é porque tá muito corrido, não deu tempo. Não, mas é porque eu tive evento, eu tive que viajar. E aí eu parei e pensei, mas calma, nos primeiros 2 meses eu viajei, eu participei de evento, eu peguei Natal e Ano Novo. Então eu estou agindo com um perfil imaturo. Não é que a gente está agindo, entende, gente? E aí eu falei, opa, alerta vermelho. Então para. Entende que você vai continuar fazendo o mesmo esforço, continuar se desenvolvendo, porém você está no momento de platô e tá tudo bem. E aí eu voltei para dieta regrada, para água, para exercício, voltei. Então, qual foi a minha ação? Voltar a fazer 4 treinos, 4 cardios e quebrar a dieta uma vez na semana. É isso. Qual que é a ação que você pode? Eu quero que vocês escrevam qual ação você pode fazer para evitar agir no perfil imaturo nessa área da sua vida. Que ação que você pode fazer? Seja guardar dinheiro, seja relacionamentos. Relacionamento é típico, né? Começa, seja uma amizade, seja sobre amor, né? Sobre relacionamento amoroso. Começa é aquela adrenalina, aquela paixão, tudo dá certo, vocês combinam em tudo. Aí começa os primeiros desafios, pô, já não tá dando certo, né? Que mais? De repente, profissionalmente, vinha numa crescente, deu uma estagnada. Então, o que que você pode fazer para continuar? Porque aí, antes disso, olha um pouquinho aqui para mim. Eliana, você falou só 3 perfis péssimos, né? A gente não ia falar de jornada da maestria, você só falou 3 perfis horríveis. E aí, né? O que que é a jornada da maestria? A jornada da maestria é eu crescer, a hora que eu bato o platô, eu não posso cruzar o braço e também esperar o platô passar, porque ele não passa, porque aí eu entro no acomodado. Mas também eu não posso querer saltar o platô, porque senão eu entro no obsessivo e eu me machuco. E eu tenho um burnout. A hora que eu entro no platô, eu tenho que continuar fazendo ações, me preparando, estudando, me preparando, me fortalecendo, para quando a oportunidade chegar, eu crescer de novo. Então, o momento platô é momento de continuar com ações, mesmo que eu não estou vendo naquele momento resultados. Porque às vezes eu estou fazendo e eu não estou vendo, porque é platô. O platô você não vai ver resultados assim, tão nítidos.
mas eu continuo estudando, me fortalecendo, desenvolvendo, semeando, né? Tem gente que fala assim, não, quando eu estiver aqui, aí eu vou estudar, aí eu vou me preparar. Aí não existe isso, gente. Você só vai chegar aqui se você se preparar aqui. Mas tem gente que pensa assim, né? Não, mas quando eu for me tornar tal coisa, daí eu vou. Quando eu me tornar líder, aí eu vou estudar a liderança. Não, você não vai se tornar líder nunca desse jeito. Não, quando eu for vendedor sênior, aí eu vou estudar negociação. Não, tipo, você não vai chegar no sênior, não. Então aqui a gente tem que estar estudando, desenvolvendo, colocando energia para conseguir voltar a crescer. E aí é esse momento, e isso é a jornada da maestria, é você continuar, apesar dos platôs, entender que existe platô, continuar desenvolvendo no platô para crescer de novo. Quem chega na maestria é aquela pessoa que nunca desistiu, que ela continuou. Quando a gente fala, por exemplo, de lutas, para você chegar na faixa preta, mais ou menos aí uns 10 anos, treinando todo dia, todo dia, todo dia. E é muito louco, né? Não sei se vocês entendem isso, um pouco de artes marciais e tal, mas assim, você vai, né? Tem as faixas até chegar na preta. Depois da preta tem os dans. Às vezes você vai mais rápido de uma faixa para outra do que preta, primeiro dan para preto, segundo dan. Então, dependendo do momento que você está de crescimento na tua jornada da maestria, às vezes um degrau ele tem muito mais esforço, porque é um degrau um pouco mais desafiador, ele é um pouco mais difícil. Então, às vezes, você vai pôr muito mais energia, você vai levar muito mais tempo para um crescimento assim do que antes que era no começo. Entende? Lógico, é muito mais fácil eu, quando eu tô acima do peso, perder 8 quilos de gordura, do que a hora que meu percentual de gordura já tá baixo, eu conseguir perder 1 quilo. Entende? É sobre isso. Então, assim, a jornada da maestria, você se tornar mestre em algo, ser muito bom no que você faz, existe uma jornada e só chega à maestria quem nunca desistiu, quem continuou nessa jornada. Então, quando a gente fala do imaturo que pula fora, o que que você pode fazer no momento platô para você não desistir, para você continuar e continuar se preparando? Escreve uma ação. Conseguiram escrever? Escreve aí uma ação. Tá, agora você aí você coloca agora 10, 5, 2, 0. Uma nota ele erra, que é 10, 5, 2, 0. Ele trocou de novo. Mas agora não. Você pega uma e coloca de novo. Você pega uma costa e coloca de novo. E isso é tudo fácil. Eu posso poder entender. O Berto não deve de Berto perguntar uma coisa, já sabe. Entendeu? Ó, não, eu não mandei nada aí. Não mandei nada. Na hora que o Thiago lá me dá um ok, tá? Pronto? Perfil compulsivo. Tenta puxar aí na memória. Quando você agiu no obsessivo, no é demais. Então você vinha em crescimento e aí você foi entrar no momento platô, você quis colocar mais, muito mais energia, muito mais força, muito mais. E aí, tipo, não, sem ser saudável.
sem ser bom, entende? E aí eu vou contar. Nesse meu processo de, eu vou emagrecer, eu vou, enfim, eu descobri que quando eu jogava 2 horas de beach tênis, eu perdia 800 calorias. Eu comecei a jogar 4 horas por dia de beach tênis. Eu não respeitei o platô, que existe um tempo para você conquistar as coisas. O que que aconteceu? Estourei joelho direito, joelho esquerdo, cotovelo direito e ombro. Tudo machucado. E aí? E aí que nem as 2 horas por dia eu não tô mais conseguindo fazer, tô recuperando. Vocês entendem? E isso eu estou trazendo de esporte para ficar muito claro. Mas o que que na vida. Vamos falar de profissional. Eu comecei um projeto novo desde outubro do ano passado. Começou a chegar perto. Eu fiz um evento em março, dia 22 de março. Deu fevereiro, a hora que eu percebi, eu estava trabalhando de novo, 12 horas por dia. Aí emocional começa a bater, daí começa a destruir relacionamentos. Meu relacionamento com a minha filha começou de novo a ficar distante, porque não via direito. Vocês entendem? Eu tenho uma tendência para perfil obsessivo. Não é à toa que 7 anos atrás eu tive um burnout, né? Fui parar na UTI. Eu tenho uma tendência para ser obsessiva, tipo assim, é tudo ou nada. Já que vamos com os dois pés no acelerador, eu sou dessas, né? Então eu tenho que me policiar demais. O que que você vem agindo, seja na empresa, seja na liderança, seja financeiro, seja com comida, seja com amizade, seja com família, o que que você, a hora que você pensa e fala, acho que eu tô meio compulsivo com esse negócio, tô meio obsessivo desse negócio aqui. Tô fazendo um estrago. Às vezes um estrago em você, às vezes um estrago ao redor, na tua saúde, no teu corpo ou na empresa, onde você está sendo obsessivo. Obsessivo não significa uma pessoa que ela corre atrás do que ela quer, mas é o demais, entende? É o que eu estava falando, né? Ah, se 2 horas eu perco 800 calorias, se eu jogar 4 horas, aham, mas só me machuquei. Então, o que que você tá? Vocês conseguiram achar alguma coisa que vocês têm esse perfil ou não? Ou só a Eliana que é a louca das... O Belmiro, sim, Belmiro? Ó, olhando pro Belmiro, até lembrei, Belmiro. Eu já quebrei também, eu já coloquei 2 pinos no tornozelo, né? Porque no Japão eu fazia drift. Aí o que acontece, gente? Um mês de gesso, um mês de muleta, enfim. Eu com gesso, eu dirigia. Eu não respeitei o tempo de recuperação do meu corpo, Eu tô quase assim. entende? É o obsessivo. A gente quer pular etapas, né? Tipo, eu não suportava ter que ser transportada por alguém até a fisioterapia. Tinha que fazer fisioterapia todo dia durante 6 meses. Aí me arrebentei, né? Meu tornozelo ele esfarelou. E aí eu não respeitei a etapa da recuperação. Eu queria chegar dirigindo na fisioterapia. Eu andava igual um saci até que uma vez, Belmiro, eu subindo escada, porque eu não queria esperar alguém me ajudar a subir as escadas de muleta. Eu subi na escada e eu desequilibrei. E aí, para não cair, eu apoiei o pé que eu tinha feito a cirurgia. Ó, vocês entendem o que que é obsessivo? Eu acho que eu estou colhendo desse tombo, Eliana, desse tombo justamente a pressa para acelerar o processo, Exato. entendeu? Porque eu devia ter ido de muleta, de cadeira de roda até a cozinha, eu poderia ter evitado esse tombo. Não, fui querer agilizar, mais rápido, tentar forçar uma coisa que eu deveria ter, e tomei, agora estou com os pontos tudo inflamados. Isso. E é esse o perfil obsessivo. A gente vai e a gente quer fazer pular uma etapa e a gente acaba regredindo. É isso. Então, se vocês conseguiram pensar uma situação onde vocês estão agindo dessa maneira, qual é a ação que vocês podem fazer
para respeitar o processo, a etapa do platô, né? Eu vou continuar fazendo e me desenvolvendo. Eu podia continuar fazendo a fisioterapia, ou no caso do beach tênis, eu podia continuar jogando as 2 horas, precisa ter aumentado para 4, né? Então, qual que é a ação de fato que você vai fazer para você respeitar esse momento e estar pronto para a próxima etapa de crescimento? Escrevam, por favor. Se você não identificou nenhum momento que você foi obsessivo, que você está sendo obsessivo compulsivo, tá tudo bem. Mas geralmente líderes têm uma tendência a ser compulsivo obsessivo. Tem que se policiar a todo momento. Vou falar uma, posso falar? Tipo assim, ó, é, se a gente traz isso para relacionamento, esse comportamento, né? Não, ou a pessoa, ela me aceita na vida dela 100%, ou eu vou me afastar completamente. Entende? A gente é muito tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada. Então, o que que você pode fazer em qualquer área da sua vida que você está sendo compulsivo, obsessivo, para você respeitar o momento de platô para voltar a crescer? Platô, voltar a crescer. Conseguiram achar? Quem precisar de ajuda vai falando, tá bom? Para vocês terminarem, vão me avisando, tá bom? Vamos para o último? Quando eu tiver muito rápido, vocês vão me brecando, tá bom? Lembra que meu perfil é dominante, né, gente? Então, se às vezes estiver muito assim acelerado, você fala, calma, Eliana, não estou conseguindo pensar o negócio aqui ainda. Perfil 3, que é o acomodado. O que que vocês identificam na vida de vocês que vocês estão acomodados? Entraram no platô e tipo assim, tá ruim, não tá bom, mas não tá ruim, tá ok. E ficou ali. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recente. Eu faço o financeiro da minha empresa há 15 anos, certo? E a minha planilha de DRE é a mesma há 15 anos. Eu faço do mesmo jeito. Vocês concordam comigo que eu atingi a maestria? Eu faço, gente, escutando música, eu faço fazendo outra coisa, eu faço quando eu tô cansada e com sono. É muito rápido e fácil para mim fazer essa planilha financeira. E que muitas pessoas choram e sofrem para fazer. Para mim, eu falo, porque 15 anos fazendo. Aí, a minha irmã veio e falou, Eliana, hoje, em nossa empresa como tá, eu acho que faria muito mais sentido se a gente mudasse e fizesse a planilha, em vez desse jeito, se a gente separasse X, Y, Z.
Putz, eu pensei, pô, não. Não tem necessidade. Dá para a gente ver o que está acontecendo na empresa desse jeito. Vocês entendem? Ó, gente, ó, escuta. Não, Eliana, mas ó, se a gente separasse, a gente ia ter uma noção muito melhor do que está acontecendo com cada produto dentro da empresa. Eu falei, no final dá para ter uma ideia geral do negócio. Olha o platô, olha, gente, eu tô no platô, vocês entendem que eu cheguei, pá, eu tô no platô, mas aqui em cima já. A empresa há 15 anos vem rodando muito bem. Pô, e ela quer mudar o negócio. Vocês concordam que quando muda o negócio, a minha maestria vai aqui para baixo de novo? Eu não queria. Eu queria continuar fazendo minhas planilhas, ouvindo música, assistindo TV, gente, que, ó, pensa bem. E ela quis me tirar do platô, né? E eu fiquei brava, falei, pô, vamos continuar desse jeito, tá funcionando. Tava excelente? Não tava excelente, gente. Eu poderia fazer de uma maneira que ficasse muito mais claro. Tá ruim, entende? Aí tá organizado, tá tudo certo. Esse é o perfil acomodado. E aí ela falou, bom, você que sabe. A hora que ela falou você que sabe, eu falei, ah, tá bom, vou mudar, vou fazer diferente. E aí eu mudei, mas me tirou daquela zona de conforto. O que será na vida de vocês que não tá extraordinário e também não tá ruim? Então você tá levando sem gastar muita energia, tipo, ai, tá bom, vai. O que que é? Que área da vida que é? O que que você tá levando, empurrando com a barriga? E muitas vezes isso acontece, às vezes no profissional mesmo. Quando a gente atinge um certo nível, a gente já leva aquilo muito automático, já é confortável. E a gente sabe que se a gente quiser alçar um voo um pouco maior, vai gastar energia de novo, vai, né, sair daquele conforto. Às vezes em relacionamento. Pô, não tá extraordinário, tá ruim, entende? Para eu melhorar, eu vou ter que, poxa, pôr mais energia, eu vou ter que fazer uma coisinha a mais, eu vou ter que usar um pouco mais do meu tempo. O que que na vida de vocês não tá extraordinário, mas não tá ruim também, e aí você tá levando. Só que é algo importante para você. E você agora decide mudar, decide ir para o próximo nível, decide fazer a jornada da maestria. O quê? Qual área? Onde você quer traçar essa jornada da maestria? E aí, qual ação você vai fazer para sair desse platô? Escreve aí para mim. Que ação que você vai fazer para sair do platô que você está acomodado, que você está confortável, para continuar trilhando a jornada da maestria? O que que seria? O que que faz sentido você colocar um pouco mais de energia nesse momento para sair desse platô e dar uma crescida nessa área? O que que é?
Quem for terminando, vai me avisando. Belmiro, eu queria que você, para a gente encerrar a sessão hoje, eu queria que você me falasse qual foi a ficha mais poderosa que caiu para você, a gente falando sobre Jornada da Maestria. Quando a gente passa a analisar e entender que existe esse tempo de platô, não vamos falar de inércia, mas de estagnação, de estacionamento. É como você falar sobre a evolução dos seres, né? A gente está aqui evoluindo sempre, mas tem uma hora que a gente e dizem, como eu nunca neguei minha vertente espírita, que o espírito ele não regride, ele estaciona e evolui. E eu acho que assim é a nossa vida. Então, analisando todos esses agora, quantas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia. Vou até falar rapidinho sobre o meu lado compulsivo obsessivo. Eu estava tão. Isso é no trabalho para mim, que eu não respeitava, às vezes, o horário de almoço, horário de sair. Às vezes, por estar dentro de um relacionamento acomodado, ficava mais tempo no trabalho do que em casa. Então, a gente começa a juntar as coisas e verifica que a gente consegue, sim, realmente mudar. Então, aqui as anotações que eu fiz aqui, e igual você falou, eu me vi nos três, no imaturo, no compulsivo, no acomodado. A gente se encontra porque são as fases da nossa vida, né? Eu acredito. Então, a gente precisa só vigiar. Sensacional. Acho que é isso. Sensacional, Belmiro. Obrigada. Andréa, Na, qual foi a ficha mais poderosa que caiu falando sobre Jornada da Maestria? Às vezes acho que é um lado que a gente nunca parou para pensar, né? Onde a gente é impulsiva, onde a gente é possessiva, né? Então, foi muito bom, porque tem um pouquinho de cada. Três. Caem algumas fichas, né, Andréa? Caiu muitas fichas, viu? E aí é uma coisa assim, que eu tenho que parar, né? Refletir, ver onde eu estou demais, onde eu estou de menos. Mas eu Boa. achei muito bom essa. João, que ficha caiu para você? A gente sempre, a gente sempre tem, como eu entendi que você comentou quando foi a sua primeira vez que você, qual dos perfis que você tinha, né? Na verdade, todo mundo vai ter um pouco de tudo, né? Porque todo mundo tem fases na vida, né? Então, vai ser assim. E eu acredito também que essa questão dos perfis que é igual à academia, né? A gente, no começo, a gente passa a ser ali o primeiro perfil, depois a gente muda para outros, né? Porque isso vai depender da fase. E que eu não acredito que a gente tenha uma estabilidade, né? Acredito que ou a gente vai estar subindo, ou a gente vai estar descendo, né? Você já disse. Só que não é porque a gente acha que está parado que a gente não está ganhando, não está perdendo, né? Aí vai do ponto de visão, do seu ponto de visão do que você acha realmente está acontecendo. E eu até, por exemplo, coloco aqui processos ali, né? Coisas que eu posso, ações que eu posso colocar para sempre estar saindo desses perfis assim, que um que eu sempre coloco para, pelo menos tento colocar, né, para estar fazendo ali, é a questão de aceitar feedbacks mesmo, né, porque como eu tô mudando agora de cargo, né, então isso aí é o mais importante para agora, né, e questão também de sempre delegar os meus próprios processos, delegar como que eu estou fazendo as coisas, né, para não ficar naquele automático. Eu sempre falo que a gente tem que ser do automático sempre, né, para realmente acordar pro dia, né? Para a realidade ali, né? Sensacional. Sensacional, John. Muito bom. Elis, qual foi a ficha mais poderosa que caiu para você? A consciência de que a gente tenha, né, os três processos na vida da gente, né? E no caso, entrando no automático, a gente talvez exerça um mais que o outro. Porque se você está numa fase acomodada no relacionamento, você vai estar compulsivo em alguma outra parte, ou, né, imaturo em outras situações. Só uma colocação
o meu dia corrido na empresa, né? Saio de manhã, chego em casa às 10 e resolvi tirar uma terça-feira para sair com meu esposo e um casal de amigos. No Uau! outro, no outro dia ele me manda uma mensagem de agradecimento que me amava por eu ter participado. Então, assim, o caso acomodado no meu pessoal, né, que as outras partes estavam o profissional, o meu pessoal estava exigindo mais, eu estava deixando o meu relacionamento de lado. Quando eu cedi uma terça-feira para a gente sair, jantar, falar abobrinha, conversar, dar risada, no outro dia ele me mandou uma mensagem linda de agradecimento. Então Até me é isso que arrepiou. é lindo, é lindo. Lindo. E É aí, olha lindo. só que louco, né, Elis? Quando acontece uma coisa dessa, eu aposto que no dia seguinte você trabalhou super bem. Nossa, foi maravilhoso. Foi assim, você se sentir profissional, mas também se sentir pessoalmente amada. Você dizer assim, dediquei que seja uma noite de terça-feira para uma pessoa, para fazer uma pessoa feliz, que me fez feliz, porque me agradou muito. E daí no outro dia ela me agradeceu do jeito que agradeceu, tipo, por eu ter participado da vida dele, coisa que a gente já vai fazer 9 anos juntos. Olha que Então, doido. assim, foi muito, muito, muito legal. Muito legal. Ah, incrível, né? E uma ficha poderosa para mim durante a minha jornada pelo autoconhecimento e por tudo isso, foi uma coisa que a Elis falou agora. Antes, eu também, né, gente? E hoje, inclusive, né? Às vezes, durante a semana, a gente está tão cansado, que a gente só quer fazer coisas legais no final de semana. E não precisa ser assim. Eu posso encaixar coisas legais durante a semana. Nossa, mas eu chego tão cansada. Mas não foi gostoso, Elise? Em plena terça-feira dar um rolezinho? Poxa, Dá um up, né? Dá uma outra. Você vem abastece. na quarta, quinta, isso, você vem renovada. Exatamente. Muda, Total. muda. E tipo assim, e é bem isso. E hoje eu tenho essa visão e eu tento encaixar coisas gostosas no meio da semana. Porque antes eu deixava para ser feliz só no final de semana. E aí minha semana era pesada. E eu sempre amei o que eu faço. Não me entenda errado. Sempre amei trabalhar. Mas era pesada a semana. E eu deixava para fazer coisas, nossa, vou ser feliz, dar risada no final de semana, né? Hoje não. Eu me policio para eu, no meio da semana, estar fazendo coisas. Então, tipo, hoje à noite, por exemplo, eu vou ir jantar com uma amiga. Ah, mas é que amanhã é feriado. Para mim não é, gente. Para mim amanhã é igual todo dia. Vou trabalhar, vou fazer mentoria, a mesma coisa. Entende? Mas eu já vou jantar. Terça, eu saí com a minha filha. Então, eu procuro encaixar coisas. Sair não, a gente saiu dentro de casa. A gente fez sessão cinema, é que terça-feira a gente faz sessão cinema dentro de casa. A gente corta uns pepinos, uma cenoura para ser os aperitivos. E a gente faz sessão cinema dentro de casa. Então, assim, é isso. Não precisa esperar o final de semana para fazer alguma coisa que te traz alegria, que faz você dar risada, que faz relaxar. Encaixa isso no meio da semana, porque aí a sua semana rende mais, é mais gostosa, né? Patrick, ficha poderosa que caiu aí na jornada da maestria. Aí. Então, analisando, é, fazendo aqui a jornada de maestria, analisando aqui, e tipo assim, eu já passei por todas essas fases aqui, entendeu? E você sabe uma coisa assim que mudou assim o meu jeito hoje de ser tudo? Começou na parte acomodada, que nem aqui na empresa. Tava acomodado, porque tava tudo tranquilo, tudo de boa. Foi quando a Elis convidou para fazer a mentoria. E analisando tudo isso daqui, cara, hoje a questão do imaturo. Cara, ia começar, tipo, começo do ano. Chegar, vai ver, o ano que vem, o comecinho do ano ali, vou emagrecer, vou juntar dinheiro, vou fazer isso aqui, aquilo ali, né, tudo. E não fazia. Começava ali naquele pique, parava, entendeu? E assim, desde quando começou a mentoria, tudo, e a gente discutindo tudo, hoje eu já, tipo assim, eu já tenho o meu projeto. Então, eu comecei uma coisa e tô firme, entendeu? A questão do compulsivo. Exemplo aqui. Exemplo que aconteceu comigo mesmo, em 2023, quando a gente estava montando o CD. Trabalho, 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 trabalho. Nesse período, engordei quase 15 quilos. Ou seja,
dediquei o máximo ao Aham, trabalho e da saúde, entendeu? total. E a questão do acomodado. Hoje eu não estou mais acomodado. Qualquer cursinho que aparece, eu faço. A questão da faculdade também de logística. Foi a Elis que falou assim para mim, pô, acho que seria legal fazer logística tudo, entendeu? Então, assim, eu vou ser bem sincero, a mentoria para mim está sendo excelente, entendeu? Eu estou tendo muito ganho, entendeu? Então, ou seja, todos os que a gente discutiu aqui na maestria aqui, desde a mentoria eu comecei a aplicar tudo e hoje, graças a Deus, eu não tenho esses problema de perfil, entendeu? Então, ou seja, o meu alinhamento está bem correto na Sensacional. Fico muito aprendendo feliz. aqui. Fico muito feliz, Patrick, muito feliz de saber disso. E assim, é tão visível. Eu não sei se vocês conseguem reparar uns nos outros assim, mas eu preciso achar uma foto de quando a gente bateu, lá quando a gente começou a mentoria. E hoje, fisicamente, vocês estão diferentes, vocês estão mais bonitos, mais. É um brilho, entende? Não sei se vocês reparam um no outro aí, gente. É diferente, vocês mudam, né? E isso reflete em todas as áreas da vida de vocês. E essa é a jornada da maestria, ser um pouquinho melhor do que ontem. Hoje, ser um pouquinho melhor do que ontem. Eu não preciso ser 10 vezes melhor do que ontem, mas um pouco melhor, um pouco melhor. Essa é a jornada da maestria, como profissional, como ser humano, como mãe, como pai, como amigo, como filho, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Essa é a jornada, né? Então, eu quero. Vocês assistiram o filme Corajosos que eu passei para vocês? Não. Alguém assistiu? Então assistam, eu vou deixar de retarefa, tá bom? Retarefa. Corajosos. Na sessão que vem, na quinta-feira que vem, eu quero que vocês tragam para mim qual que é a linguagem de amor de vocês. Sabe as 5 linguagens do amor? Eu quero que vocês tragam qual que é a linguagem de amor de vocês e que vocês consigam identificar qual que é a linguagem de amor das pessoas que convivem com vocês. Por favor, tá bom? Porque essa questão de linguagem de amor é muito poderoso. Eu vou dar um exemplo. A minha filha, eu sou tempo de qualidade, minha linguagem de amor. A minha filha é toque físico e presente. Eu sou zero toque físico e zero presente. Zero. Tipo assim, qual que é o grande BO daí? Eu comunicava amor como eu entendo amor. Para mim é tempo de qualidade. Eu dava tempo de qualidade para ela. Ó, sessão cinema em plena terça-feira. Que baita, né? Eu penso, né? Nossa, que expressão de amor. Ela, porém, não está se sentindo amada, porque ela vai se sentir amada quando eu toque físico e ela vinha me abraçar e dar a mão. Ela gosta, gente. E eu era tipo meio, ai, sabe? Ela se sentia o quê? Rejeitada. O dela é presente. Eu sou zero, zero presente. Eu nunca dou presente. Malemar em aniversário. Eu dava dinheiro, tipo assim, sabe? Bem fácil, assim, vai, gente, tó. Ela se sentia não amada. Não é muito louco isso, gente? Hoje, sabendo que a linguagem de amor dela é presente em toque físico, toda hora eu tô abraçando, ela vem dar a mão pra mim, eu dou a mão pra gente andar de braço dado, tipo, no shopping, no mercado. Gente, ela adora, tá junto. E pra mim isso era um desafio. Mas hoje eu entendo que ela se sente amada desse jeito e dou presente. Vira e mexe, eu chego com flor pra ela. Pra mim, eu acho, tipo, eu penso, nossa, gasta um dinheirão, vai morrer a flor. Que coisa nada a ver. Mas pra ela é importante. Então, vira e mexe, eu chego com flor pra ela. Agora, na Páscoa, o que que você quer lá? Pode ser dinheiro, porque ela sabe que pra mim, sabe, sair pra comprar presente. Eu falei, não, escolha um ovo que eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar um ovo de Páscoa, entende? Ontem ela já chegou com uma caixa de presente, porque ela manifesta o amor dela do jeito que ela entende como amor, né? Então ela chegou com uma caixa, que legal, mas tipo assim, eu gosto, mas você entende? Então, é muito interessante você descobrir a tua linguagem de amor. Provavelmente é o jeito que você manifesta amor para os outros. Se você dá muito dinheiro, mas lê o livro lá. E no final do livro tem um teste para você descobrir e tenta descobrir qual que é a linguagem de amor das pessoas mais próximas a você. Porque geralmente a gente comunica do jeito que a gente entende o amor, mas às vezes a pessoa não se sente amada daquele jeito. E aí tem conflitos.
Então, tarefa da semana que vem: descobre a tua linguagem de amor e da pessoa que você mais convive, tá? Os rotineiros, eu sou, gratidão e ritual do acordar. E assistam o filme Corajosos. Ah, e as ações que vocês fizeram para sair do platô, né? Aquelas ações que a gente foi escrevendo. Combinado? Vamos tirar uma foto? Um, sorriam, vocês estão lindos, gente. Dois, três e. De verdade. Ô, como vocês estão bonitos, viu? Beijo para vocês. Feliz Páscoa. Páscoa não é sobre chocolate. Páscoa é sobre renovação. Renovação de fé, de energia, de amor, de projetos. É sobre a gente olhar para a gente, né? Às vezes a gente fala Páscoa, chocolate, festa, comilança, tudo isso também é ótimo, não tem problema algum. Mas lembra também que é um tempo de renovação. Quem você é hoje? Como que eu posso ser um pouquinho melhor amanhã? Como que eu posso ter esse olhar para o próximo, para os seus liderados, para as pessoas que trabalham com vocês? Pessoas que muitas vezes são difíceis, eles não estão nessa jornada, eles não têm autoconhecimento, eles são machucados, eles têm baixa autoestima. Como que eu posso comunicar amor para essas pessoas, ajudá-los? Vocês entendem? Então, assim, é um olhar para quando eu vou no mercado, para o caixa do mercado, para o porteiro que está ali, para as pessoas que estão passando por vocês. É tempo da gente olhar para a gente e renovar, reinventar, ser um pouco melhor em fé, em amor, em esperança. O que que você quer? Quando você. Eu fui no evento semana passada e ele falou assim: quando você chegar no seu leito de morte, quais as decisões que você tomou hoje que vão te deixar orgulhoso e feliz da vida que você teve aqui? É sobre isso. Quando você chegar no teu leito de morte, que decisões você está tomando hoje que você vai ter orgulho do que você deixou nessa vida? Que a gente lembre disso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.